Na descrição do vídeo vocês vão encontrar os links dos nossos cursos completos em vídeo, PDF, com garantia de atualização até a prova, tudo bem? Pessoal, no estudo para concurso a gente acaba tendo que decorar muita coisa, né? A memória acaba sendo muito importante nas provas de concurso. Tem muita coisinha que é decoreba puro, que é cobrado em questão de prova. E eu queria contar aqui para vocês algo que eu fiz e que me ajudou bastante a memorizar muitas informações para as minhas provas de concurso. Vamos lá. O que acontece? Quando a gente... Eu nunca fui muito de decorar, tá? Eu sou da área de exatas, eu sempre gostei de entender as coisas e quando não era entender mesmo, era pelo menos criar modelos na minha cabeça que explicassem de alguma forma aquela coisa que eu estava estudando, tá? Mas eu acabei tendo que realmente partir para o decoreba em uma série de situações no estudo para concurso. Eu quero mostrar para vocês o que eu fazia e que me ajudou muito. Eu vou usar como exemplo a matéria de legislação tributária, que é uma matéria que eu estudei bastante para a área fiscal, mas acredito que o que eu vou falar aqui vale muito para diversas outras áreas, como vocês mesmos vão perceber, diversas matérias de direito principalmente. É o seguinte, quando a gente estuda um conteúdo, a gente geralmente vai perceber que tem algumas coisas que fazem sentido, né? E vai ter algumas coisas que não faz sentido nenhum. Eu me preocupava muito com essas que não fazem sentido nenhum, porque as que fazem sentido, de certa forma, se caísse na prova, eu ia usar um pouquinho da minha intuição e eu ia acertar. Agora, aquelas que não fazem sentido é que são um problema. Então, vamos imaginar o seguinte, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Você está estudando lá legislação tributária, legislação do ICMS, que é aquele tributo estadual, e aí você vê, por exemplo, que a alíquota do ICMS para comprar uma lancha é de 25%. E, sei lá, vou chutar aqui, que a alíquota do feijão é de 2%, tá? Aí faz sentido, né? Às vezes o professor mesmo vai falar na aula, ó, repare que produtos supérfluos têm alíquotas mais altas, por causa da seletividade, e produtos mais importantes para o dia a dia das pessoas têm alíquotas menores. Então por isso que o feijão tem uma alíquota bem baixa, e é por isso que a lancha, que é um produto que geralmente é comprado por quem já tem um bom poder aquisitivo, tem uma alíquota mais alta. Até aí legal. Se você pega essa explicação, se você entende essa lógica que foi utilizada pelo legislador, você acaba conseguindo acertar muitas questões sem sair decorando a alíquota de cada um dos produtos, só com base na sua intuição. Você olha ali, não, vamos pensar num outro exemplo. Agora não é feijão, é arroz. Poxa, você vai pensar, a alíquota do arroz tem que ser baixa, né? Porque arroz é um produto muito importante, não mais no Brasil, e por isso eu imagino que a alíquota do arroz seja baixa. Então, se vier na prova falando que a alíquota do arroz é 25%, eu vou marcar esse item como errado, ainda que na hora eu não lembre exatamente se a alíquota do arroz era 25, ou era 10, ou era 5, ou era 3, né? Eu já sei que esse item tem grande chance de estar errado, né? Agora, vamos imaginar que você está estudando, e aí do nada você vê ali na legislação que a alíquota do macarrão é 20%. Esse era o tipo da coisa que me chamava a atenção e que eu me atentava para decorar. Porque esse não fazia sentido para mim. Eu olhava, não, peraí, por que a alíquota do macarrão é 20%? O macarrão está na cesta básica, é um produto essencial. Eu esperaria que a alíquota do macarrão fosse baixa, né? Fosse como a do feijão, como a do arroz. Então essa daí que não fez sentido, essa que era contraintuitiva, era onde eu não, essa aqui eu vou parar e vou decorar. Não vou nem ficar perdendo tempo querendo entender se tem algum motivo por trás aqui, não vou preocupar com isso. Vou decorar essa daqui. Então essa eu até marcava melhor no meu material, porque aquela eu sabia que eu tinha que decorar, né? Porque tinha grande chance de eu errar em prova. Se eu não decorasse aquilo, eu ia chegar na prova e se viesse uma questão falando que a alíquota do macarrão era de 20%, eu provavelmente ia marcar aquele item como errado. Porque eu ia pensar, não, peraí, macarrão é um item essencial, a alíquota dele deve ser baixa. Tá? Então percebam que a minha grande preocupação se resumia a decorar aquelas coisas que não faziam sentido para mim. E quando você está estudando, muito do que você estuda acaba fazendo algum sentido, acaba tendo alguma lógica. E uma ou outra coisa que realmente não tem, e aí não vale a pena você ficar perdendo tempo querendo entender, perguntando para o professor, tal. Às vezes é melhor você ir lá e decorar mesmo, tá? Outra coisa que volta e meia você vai ver, né? Quando você tem aqueles artigos de lei que terminam com salvo na situação não sei o quê. Esse é o tipo da coisa que eu olhava também e pensava, não, por que o legislador colocou essa exceção aqui, salvo em tal situação? Ah, entendi. Não, faz sentido, tem que ter essa exceção mesmo por causa da situação tal e tal. Beleza, fez sentido para mim. Agora, quando você vê lá o salvo não sei o quê, e você não entende por que tem aquela exceção, aí é onde eu também me preocupava em decorar. Pô, não entendi por que ele colocou essa exceção. Deve ter um motivo aí, mas eu não entendi, então é melhor que eu decore isso daqui. Tá? Então, pessoal, basicamente, o que eu estou querendo mostrar para vocês uma coisa que me ajudou muito foi me preocupar em decorar
somente aquilo que eu realmente não entendia, que não fazia sentido para mim. O que fazia sentido, eu não me preocupava tanto. Claro que se pudesse ainda decorar uma coisa ou outra, ótimo, mas não era a minha prioridade. A minha prioridade realmente era decorar o que eu não tinha como compreender naquele momento. Tá? Depois, quando passa o tempo, você começa a entender a lógica das coisas. Você vê que a legislação, como ela é feita muito com base em lobby, né? Às vezes, se o pessoal da indústria do macarrão não estava com lobby muito forte na época que a legislação foi aprovada, acabou que a alíquota do macarrão ficou alta, entende? Acontece muito desse tipo de coisa. Estou usando um exemplo bem fictício, tá, pessoal? Mas como a legislação tem todas essas pressões na hora que a legislação é produzida, e eu não entendi isso também na época que eu estudava para concurso, acaba que a legislação ela sai mesmo no meio ali dela com algumas coisas que não fazem muito sentido, tá? E às vezes não faz muito sentido por causa da nossa falta de conhecimento mesmo. A gente, às vezes, estudando uma legislação aduaneira, se você não tem muita vivência com comércio exterior, você vai olhar para aquilo ali e não vai fazer muito sentido para você, só para quem vive aquilo no dia a dia mesmo, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica. Me digam aí se vocês acharam interessante, se vocês fazem algo diferente, tá? Mas para mim ajudou bastante, porque dessa forma eu reduzia bastante o universo de coisas que eu precisava decorar. Não precisava sair decorando tudo mesmo, tá bom? Um abraço, valeu!